Olá, estudantes do 9º ano. Preparados para mais uma aula de educação física? Me acompanha no slide. Então, nessa aula nós temos alguns objetivos bem específicos que tratam sobre as danças gaúchas. Conhecer noções básicas dos elementos das danças de salão. Algumas danças gaúchas são compostas por danças de salão, outras por danças mais tradicionais que não necessariamente exigem o contexto e a classificação do salão. Identificar as relações entre dança, ritmo, expressividade e cultura. É muito interessante nesse momento a gente ver como a dança contribui para a marcação dessa cultura gaúcha, uma cultura que é tão rica e tão fortemente disseminada em todo o Brasil. Reconhecer formas representativas das danças tradicionais gaúchas. Algumas danças talvez vocês conheçam. O que vocês provavelmente não sabiam é que essas danças fazem parte do rico universo das danças gaúchas. Nessa imagem, a gente já consegue observar algumas vestimentas e tradições da cultura e do folclore gaúcho. Vamos contextualizar? Então, vocês conseguem ver nessas imagens alguma coisa que reflita sobre o universo, sobre a dança, sobre a vestimenta e sobre algumas características deste universo, dessa cultura gaúcha? Observem algumas coisas bem específicas que são os trajes. Todas as danças gaúchas tradicionais, as danças de salão gaúcha, elas têm esse traje típico, que ele é muito marcante e muito característico, muito fácil de reconhecer ao longo das danças e das tradições. Elas têm uma grande importância na manutenção desta cultura gaúcha. A cultura gaúcha ela é muito embasada numa representação teatral, numa teatralidade, numa expressão corporal, muitas vezes mímica, que tem toda essa tradição expressada. Então, é primordial a dança nesse aspecto, pois é através da dança que a gente consegue fazer toda essa forma tradicional da cultura gaúcha. No pós-guerra, o movimento compôs uma série de peças arraigando elementos da flora, fauna e do cotidiano do povo gaúcho. A dança, a música e a indumentária formam a identidade do povo gaúcho, presentes nos CTGs e ajudam a propagar a cultura de forma mais intensa. CTGs, professora? O que é isso? São os Centros de Tradição Gaúcha. Nós vamos observar que eles estão presentes não somente no Rio Grande do Sul, mas em outros aspectos, em outras regiões do Brasil. São sociedades sem fins lucrativos que buscam divulgar as tradições e o folclore da cultura gaúcha. Cultivam a cultura e os costumes do Rio Grande do Sul no Brasil e no mundo. Visam o resgate e a manutenção da cultura tradicional gaúcha por meio da dança. Nesse slide, vocês conseguem observar a imagem do primeiro centro de tradição gaúcha que existiu. Então, é uma imagem oficial do primeiro CTG que existiu lá no Rio Grande. Hoje em dia, esses CTGs estão espalhados por todo o Brasil e em algumas vezes até em outras cidades do mundo. Eles servem para manter e desenvolver a cultura gaúcha. A dança ela serve para isso. Lógico, tem questões relacionadas à vestimenta, à alimentação, ao próprio folclore, mas é através da dança que esses CTGs eles divulgam e fazem com que a cultura gaúcha seja reconhecida no Brasil e no mundo. É interessante a gente observar a vestimenta. Nesta primeira imagem, a gente tem a vestimenta do peão, tá? É muito interessante a bombacha, é característica essa parte da vestimenta, a bombacha, e isso deixa muito marcante que é uma vestimenta gaúcha do peão. Tem a camisa, o colete, o chapéu, tá? As esporas na bota. Tudo isso fazem parte quando a gente vê uma apresentação de dança, que a gente quer ter essa característica típica, a vestimenta é muito importante para fazer essa marcação. Já nós temos também a vestimenta da dama.
A dama é a famosa prenda gaúcha. Nos centros de tradição, a gente não se refere a ela como dama, é a famosa prenda. Então, essa prenda vai ter um vestido com armação, ela tem que ter meias e sapatos e ela tem a descrição da mulher gaúcha. A maquiagem, ela é muito discreta, não tem nada de batom muito forte, de maquiagem na região dos olhos muito forte e muito marcante. É sempre a prenda discreta da cultura gaúcha. Vamos ao quiz? Sobre os CTGs, é correto afirmar que A. Perderam espaço ao longo dos anos e são praticamente inexistentes hoje em dia. B. Visam o resgate e a manutenção da cultura gaúcha através da dança. C. Não apresentam nenhum elemento de dança nas suas associações. E D. Existem apenas dentro do Rio Grande do Sul. Será que vocês conseguem identificar a resposta correta? Daqui a pouco nós voltamos para verificar.
Voltamos. E aí, você conseguiu identificar a resposta correta? Vem comigo e vamos verificar. Sobre os CTGs, é correto afirmar que acertou quem assinalou a alternativa B. Visam o resgate e a manutenção da cultura gaúcha através da dança. O povo gaúcho é um povo que tem muito orgulho da sua cultura e eles usam a dança como forma de se expressar e fazer com que essa cultura seja conhecida no Brasil e no mundo inteiro. Sobre as danças gaúchas, a gente pode dividir elas em danças tradicionais e danças de salão. Entre as danças tradicionais nós encontramos o anu, a chimarrita, o pau de fitas, o pezinho e a chula. Já entre as danças de salão estão o xote, a rancheira, polonais, bujo, vaneira, milonga, valsa e chamamé. Como vocês podem ver, são inúmeras danças, cada uma com as suas características e com as suas peculiaridades. Sobre as danças gaúchas tradicionais, uma das primeiras que a gente vai conhecer é o anu. O anu teve seu período de maior popularidade lá no ano de 1850. Ele apresenta duas partes distintas, uma parte para ser cantada e uma parte para ser sapateada. E é importante que o dançarino, que o peão, que a prenda, eles saibam vivenciar essas duas partes marcantes. E uma parte bem marcante também é o passeio cerimonioso realizado por esses pares. Ele é muito característico, então, do anu, tem toda uma condução desse passeio, é muito galante, muito cerimonioso, tem toda aquela pompa que esses pares e esses casais têm que saber representar, muitas vezes expondo as diversas vestimentas muito ricas e bonitas desse universo cultural gaúcho. Já a chimarrita foi introduzida pelos colonos açorianos no início da formação do Rio Grande do Sul. Ela é uma dança que é um misto de valsa e xote, então ela tem todo esse rondário circular pelo salão. E é interessante o aspecto da curiosidade. Ela tem uma variação no nome, que é a chimarrita balão. É um outro tipo de dança que é conhecida em poucas regiões do Rio Grande do Sul, mas que apesar do nome, não apresenta nenhuma semelhança com a chimarrita tradicional. O pau de fitas. Gente, eu aposto que em algum momento da vida escolar de vocês, vocês já viram ou já dançaram o pau de fitas. Muitas vezes é usado em apresentações juninas, dentro das escolas. Tem todo aquele desenho, aquele entrelaçar das fitas, que faz um movimento muito bonito, visualmente bonito. As pessoas gostam de acompanhar essa dança. Ela é característica como uma dança universal, dá a impressão que ela veio de todos os lados, que surgiu de todos os lados e de todas as culturas. Por mais que ela seja uma dança gaúcha, nós encontramos também na cultura catarinense, na cultura paranaense e em diversas culturas ao redor do mundo. O folclore argentino costuma falar que ela é uma sobrevivência da solenidade de cultura às árvores. Então ela veio desse culto das árvores e progrediu para as apresentações que a gente tem até hoje. Nós conseguimos ter duas imagens. Uma que a gente vê lá a prenda e o peão gaúcho dançando, até uma apresentação mais popular dos hoje em dia. O que é importante a gente observar que tem relação nas duas imagens? A vestimenta. Sempre essa forma característica da cultura gaúcha presente em todas as apresentações de dança. Agora sim, o pezinho, uma das danças mais simples e mais belas da cultura gaúcha. Gente, quem de vocês nunca dançou esse pezinho lá quando vocês estavam na educação infantil? Ela é muito simples, por isso é muito fácil de retratar. Por isso até a professora colocou a imagem de crianças dançando, para ver se a gente traz essa memória afetiva. Se vocês lembram de alguma vez, lá quando vocês eram bem pequenininhos, vocês terem trabalhado essa dança na educação infantil.
Ela tem uma música que é muito marcante, que é aquela do ai, bota aqui o seu pezinho, né? Muito fácil de memorizar. E é a única dança popular do Rio Grande do Sul em que obrigatoriamente todos os participantes têm que cantar, não apenas dançar. A chula. A chula, ela tem uma característica muito interessante. Ela é dança sem a participação das mulheres. Dança de agilidade masculina ou de habilidade sapateadora, em que os executantes demonstram suas qualidades individuais. É o símbolo do espírito másculo, retratando a força e agilidade do peão em um cenário de disputa. Gente, a chula, ela representa muito dessa tradição do macho, do peão, muitas vezes até aquela questão do machismo incutida no povo gaúcho. É através dessa dança que o peão demonstra toda a sua masculinidade, toda a sua virilidade, toda a sua capacidade física de apresentações e força. Vamos ao quiz? São exemplos de danças tradicionais gaúchas. A. Vaneira, vaneirão e pezinho. B. Anu, milonga e rancheira. C. Xote, polonais e pau de fitas. D. Pau de fitas, pezinho e anu. Daqui a pouco nós voltamos com a resposta.
Voltamos. E aí, você conseguiu identificar a resposta correta? Vem comigo, vamos verificar. São exemplos de danças tradicionais gaúchas. Acertou quem marcou a letra B, pau de fitas, pezinho e anu. Por mais que as outras danças citadas façam parte do universo gaúcho, elas são descritas como as danças de salão, sendo apenas as opções da letra D as opções das danças tradicionais. Vamos conversar um pouquinho sobre o que nós vimos na aula de hoje. A dança é um elemento primordial na manutenção da cultura e do orgulho gaúcho, sendo os CTGs responsáveis por essa manutenção no Brasil e no mundo. Como conversamos, gente, o povo gaúcho, ele é muito orgulhoso da sua cultura, do seu folclore, das suas formas de se expressar. E esses centros de tradições, os CTGs, contribuem para a divulgação da cultura, não só no Brasil, não só em várias cidades do Brasil, como em várias regiões do mundo. O anu é uma das danças da gaúcha tradicionais. Ele apresenta duas partes distintas, uma parte para ser cantada, uma parte para ser sapateada, sempre lembrando daquele caminhar tradicional do anu, que é muito importante na exposição das vestimentas, uma mais bela do que a outra. A chimarrita, ela mistura a valsa com o xote. Ela foi introduzida pelos colonos açorianos lá no início da colonização do Rio Grande do Sul. Pau de fitas, uma dança muito bela, que é considerada uma dança universal. Nós temos o pau de fita não só no Rio Grande do Sul, como em Santa Catarina, como no Paraná, como em diversas culturas europeias, ocidentais. Não tem uma origem bem específica, mas quando ela é dançada no contexto gaúcho, nós sempre conseguimos observar a vestimenta muito marcante do peão e da dama. O pezinho, aquela música simples e bela, aquela música que você com certeza algum dia já dançou quando você era criança pequena, numa festa junina, numa apresentação infantil. A prof começa a música com o ai bota aqui o seu pezinho, simples, linda, muito fácil de se aprender e de coreografar. A chula é a dança exclusiva para os homens. É o símbolo do espírito másculo, retratando a força e agilidade do peão em um cenário de disputa. É a chula que traz essa característica um pouquinho incutida do machismo gaúcho. Aquele peão forte, ágil. Sempre uma dança que é apresentada somente pelos homens. Mais um contexto para se vocês quiserem tirar alguma dúvida, alguma curiosidade. Encerramos mais essa aula sobre danças gaúchas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!